bom dia. Bom, espero que estejam todos bem, né? Semana passada nós não tivemos aula de química, então a gente vai dar sequência agora. Só que agora nós vamos começar a apostila 2, né? A gente terminou a apostila 1, né? Eu terminei o conteúdo da apostila 1 semana passada. E agora a gente vai dar início à apostila 2, quinto módulo, tá? Nós vamos começar, não vamos terminar ele hoje, tá? Vou fazer alguns vídeos explicando. É um módulo meio longo, um módulo importante, certo? E, e conforme eu vou falando, só para situar vocês, os exemplos, as figuras que eu vou usando, vai aparecendo aqui no canto da tela para a gente situar, tá? Quem quiser acompanhar na apostila, se tiver a apostila física ou a virtual, essa aula começa na página 498 da apostila 2, ok? Então vamos lá. O que a gente vai falar agora nesse módulo 5? Nós vamos falar de separação de misturas, certo? Separação de misturas são processos que a gente usa para separar componentes e são uma das coisas mais importantes que nós vimos em química, tá? Vocês vão ver agora no nono ano, vocês vão rever no primeiro, vocês vão rever no terceiro. Isso costuma cair com muita frequência em vestibular. Lógico que vocês vão ver num nível muito avançado agora no nono, é mais tranquilo. Mas a gente está acostumado a lidar com esses processos no nosso cotidiano o tempo todo, tá? O tempo todo. E esses processos são basicamente o fundamento de toda a indústria mundial, certo? Toda a indústria funciona com o processo de separação de mistura, de montagem, até porque a gente não tem geralmente as substâncias encontradas puras, elas sempre estão na forma de mistura. A gente já viu o que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea, certo? Então, nós vamos ver agora como que a gente separa esses componentes, tá? Nós vamos começar com os processos de separação de misturas heterogêneas. Vocês lembram que da aula passada, a gente já estava nas aulas online, a separação de mistura heterogênea, ela acontece quando aliás, a mistura heterogênea ela acontece quando ela tem uma mistura com duas ou mais fases, né? Que ela aparenta ter duas ou mais coisas visíveis, nem que seja no microscópio, certo? Então, os processos de separação de mistura heterogênea eles são mais simples de serem entendidos. Eu vou colocando as fotos, inclusive as fotos que eu vou tirar vão ser da própria apostila, tá? Só para ilustrar o que eu estou falando, para ficar mais fácil da gente ver. E aí vai começando a aparecer. Só que são processos, assim, são vários processos que a gente tem. Então, um número de processos bem grande. Porém, tá? Nós temos... São processos mais simples de serem entendidos. Quando a gente for, na próxima semana, falar de processos de separação de mistura homogênea, são menos processos. O número é bem reduzido, só que são processos um pouco mais complexos de serem entendidos. Mas vai dar para entender tranquilo, tá? Vamos prestar atenção que fica bem fácil. Primeiro a gente vai falar processos de separação de dois sólidos, tá? Vocês lembram que mistura de dois sólidos sempre é heterogênea, né? E nós temos vários processos possíveis para separar. Começando, como vai aparecer aí, com um processo chamado de catação. Esse processo é até engraçado quando eu falo, todo mundo catação, todo mundo faz catação. É o processo mais simples que existe, tá aparecendo aí, ilustrando, tá? É um processo de separação manual, que todo mundo já viu a mãe, ou já ajudou a mãe fazendo isso, tá? Quando você vai escolher o feijão, quando você vai escolher o arroz para cozinhar, você faz um processo de catação, você separa o grão que não está do seu agrado e separa de lado. É um processo que você pega, usa a mão mesmo, cata o que você quer pegar e separa, tá? Você pode separar, por exemplo, pedra de areia. Você vai lá manualmente, pega pedrinha por pedrinha. Quem que usa muito isso? Principalmente trabalhador reciclável, né? Que trabalha com reciclado, que eles botam lá o lixo na esteira e eles vão separando tudo que pode ser reciclado do que não pode manualmente, certo?
Esse é um processo bem simples de ser entendido. Ok? Vamos agora para o segundo processo chamado de separação magnética. Começa a aparecer aí para vocês, certo? O que é o processo de separação magnética? É um processo em que eu uso as propriedades ferromagnéticas de um dos sólidos. Então, se eu tenho dois sólidos e um deles tem propriedade ferromagnética, o que é ter propriedade ferromagnética? Ser atraído por um ímã, tá? Eu posso usar eles para separar. Quem que é atraído por um ímã? Ah, todo mundo fala, metal é atraído por um ímã. Nem todos os metais são atraídos por ímã, tá? Os únicos metais que são atraídos por ímãs, existem outros, mas dos metais mais comuns é ferro, níquel e cobalto. Esses três metais eles são atraídos por ímãs e eu posso usar para a gente conseguir separar dois sólidos desde que eu tenha objetos de ferro, cobalto e níquel misturado. Então, por exemplo, vocês estão vendo a foto aí de um ímã gigantesco e eu tenho sucatas metálicas. Se eu tenho um ferro misturado com alumínio, como é que eu separo isso? Eu posso fazer a catação? Posso, mas vai demorar muito. É mais fácil eu colocar esse ímã gigante, ligar esse ímã. Tudo que for de ferro vai grudar nesse ímã e o que for de alumínio não vai, porque o alumínio não tem propriedade ferromagnética, certo? Então, eu simplesmente uso um ímã para separar. Eu posso fazer isso em escala laboratorial usando limalha de ferro, vocês vão ver isso. Muita gente pergunta o que é limalha de ferro. Limalha de ferro é ferro em pó, raspas de ferro, certo? E sei lá, e areia. Eu tenho, tá tudo misturado. Se eu for usar a mão, vou demorar muito tempo. Mas eu posso usar um ímã. Pego um ímã, a limalha de ferro vai grudar no ímã e a areia não, consigo separar os dois com certa facilidade, tá? Processo muito usado em indústria para proteger maquinária, essas coisas, né? Porque quando você tem muito volume de coisa, pode ter peças de metais, eles colocam antes de cair em maquinário de indústria, por exemplo, uma usina, você joga a cana lá, pode ter um parafuso perdido, se cair lá no moedor, pode danificar. Então eles colocam um ímã antes da cana cair no moedor e para separar esses objetos metálicos, tá? Agora nós vamos falar de um outro processo chamado de peneiração ou tamização. Todo mundo já viu esse processo. Todo mundo já peneirou farinha, né? Ou areia brincando, com aquela peneirinha de baldinho de areia na praia quando era criança, né? Vocês não são mais criança, né? Já são tudo adolescente. E esse é um processo que a gente usa para separar dois sólidos, tá? O processo de peneiração, ele usa uma malha que deixa passar sólidos com um determinado tamanho e retém sólidos de tamanho maior, certo? Então, por exemplo, aí vocês estão vendo aí um cara que está trabalhando numa construção separando o cascalho da areia. O cascalho é bem maior que a areia, né? Então ele coloca isso numa peneira, chacoalha, a areia que é mais fina passa pela peneira, enquanto o cascalho fica retido, depois ele joga esse cascalho fora, tá? É um processo muito simples, que todo mundo está acostumado, mas muitas vezes ele aparece nos exercícios com outro nome, com o nome de tamização. Então, cuidado com esse nome, que tamização, que muita gente fala, nossa, o que é isso? Tamização nada mais é do que o processo de peneiração, tá? É só um sinônimo. Bom, agora nós vamos para outro processo denominado de flotação. Gente, a flotação ele é um processo para separar dois sólidos, mas eu uso um líquido. Como assim? Você vai usar um líquido de densidade intermediária entre os dois sólidos. Então, por exemplo, aí nós temos serragem, né? Parece coisa de lápis. E areia. Eu sei que essa parte de madeira, essa serragem, ela é menos densa do que a água, então ela flutua. Eu sei que a areia é mais densa do que a água, então ela afunda. Então eu coloco, se eu adiciono água a essa mistura de dois sólidos, o que é menos denso vai flutuar, o que é mais denso vai ficar no fundo. Então a água, no caso, é um líquido intermediário em termos de densidade entre esses dois sólidos. Vai fazer com que
a madeira boy, né? Essas raspas de madeira boy. E a areia afunde. Aí é só separar, pegar a parte da madeira por cima e depois deixar a água embora e secar a areia. Está separado. Esse processo é muito usado, principalmente também no tratamento de água, essas coisas. Processo bem interessante, certo? Pessoal, o vídeo está ficando um pouco longo, né? Já tem 10 minutos, mais de 10 minutos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pausa e vou gravar um outro vídeo, continuando alguns processos, tá? E depois nós vamos fazer, já emendando a atividade 1 também, ok? Até já então.